E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar a discussão sobre eletrização, falar dos processos de eletrização e vou destacar os principais conceitos, tá bem? Primeiro, a forma como a gente discute a estrutura da matéria tem algumas limitações para esse assunto. Por exemplo, as estruturas que nós estudamos com maior frequência nessa discussão é dada pelo modelo atômico, ou pelo menos a estrutura do átomo. Não exatamente das partículas elementares, tá bom? Então, algumas estruturas como prótons, que nós discutimos um pouco nas aulas de química, né? Então, os prótons. Nós temos os nêutrons, então, tá aqui nêutrons e os elétrons. Então, temos essas três estruturas fundamentais aqui, ó, elétrons. Seguinte, pessoal, prótons, nêutrons e elétrons são estruturas que compõem o átomo. Mas prótons e nêutrons não são partículas elementares, eles são compostos por partículas menores. O elétron é uma partícula elementar. Mas, para nossa discussão, e dadas as características que nós queremos, que são associadas àquilo que a gente chama de carga elétrica, nós temos o seguinte. Primeiro, pessoal, a característica elétrica associada ao próton, nós falamos que o próton tem carga elétrica positiva. Os elétrons possuem cargas elétricas negativas e os nêutrons possuem carga elétrica nula, tá bem? A outra característica associada a essa estrutura seria a massa. Todos têm massa. Prótons e elétrons possuem a característica carga e os nêutrons não possuem a característica carga elétrica, tá bem? Bom, dada essa composição, isso daqui só para a gente começar a discussão, pegando aqui um modelo antigo, né, um modelo atômico que já não corresponde à nossa realidade, mas ainda serve para muita discussão. Por exemplo, a gente entende que no núcleo as estruturas que são os prótons e os nêutrons estão lá, e na parte mais externa, né, naquilo que a gente chama de eletrosfera, estão os elétrons. Por isso, né, essa força de interação, que é a interação elétrica, ela é muito menos intensa que a força nuclear. Então, é muito mais fácil arrancar o elétron e, por isso, em todo o processo de eletrização, a carga elétrica transferida é o elétron. Tá bem, pessoal? Então, vamos começar por aqui. Por quê? Quando você considera, por exemplo, corpos que podem ou não apresentar o excesso de cargas, então nós temos aquilo que a gente chama de quantidade de carga. Então, a quantidade de carga elétrica, quantidade de carga, tá bem, pessoal? Que pode ser representado por uma variação, ou eu posso apresentar isso aqui simplesmente como Q, que representa a quantidade de carga em excesso que um determinado corpo possui. Então, essa quantidade de carga, Q, carga elétrica, ela é dada por múltiplos inteiros, vou colocar aqui N de naturais, né? Então vou colocar múltiplos naturais, então 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, de um valor discreto, que é o que a gente vai chamar de carga elétrica elementar. Então você contabiliza o excesso de carga por uma quantidade chamada Q, sendo que Q é N vezes Z. E é a carga elétrica elementar. Então, carga elétrica elementar. Carga elétrica elementar. Quer dizer o quê? Elementar. Opa. Pronto. A carga elétrica elementar é a menor porção de carga que encontramos livre na natureza. Então, no nosso caso aqui, então, o E pode ser representado como
mais ou menos, quer dizer que pode ser positivo ou negativo. Quer dizer que se temos um próton, a carga que é apresentada é positiva e vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb, porque Coulomb é a unidade de medida de carga elétrica. E se tivermos um elétron, nós teremos menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então tá aqui, pessoal. Esses são os conceitos iniciais. Então nós temos a estrutura do átomo, a estrutura básica, as três estruturas básicas, prótons, nêutrons e elétrons. Prótons e elétrons apresentam a característica chamada carga, nêutron não apresenta. Você contabiliza a quantidade em excesso de carga, então essa quantidade que é dada por múltiplos naturais da carga elétrica. Então é importante você entender que aqui você tem a carga elementar, aqui você tem a carga elementar, e aqui você tem N, sendo que N pode ser quem? 0, 1, 2, 3 e assim por diante. E E é dado por esse fator. Tudo bem? Sempre o excesso. Já a carga elétrica elementar é dada em Coulomb. Coulomb é a unidade de medida de carga elétrica no Sistema Internacional de Pesos e Medida. Então tá aqui. Beleza, pessoal? Tá aí a introdução. Vamos fazer um pequeno fechamento. O que falta discutir aqui? Você já sabe basicamente o que é a quantidade de carga. Você já sabe que existe uma carga elementar. Agora falta discutir o que entendemos por corpos. Do ponto de vista elétrico, o corpo pode ser dado de duas formas. Ele pode ser um corpo eletricamente neutro. Então, eletricamente neutro. Ou ele pode ser um corpo chamado corpo eletrizado. O que é um corpo eletricamente neutro e o que é um corpo eletrizado? Corpos eletricamente neutros possuem a seguinte característica. Então, um corpo eletricamente neutro tem número de cargas elétricas positivas idêntico ao número de cargas elétricas negativas. Então, agora está definido. Se determinado corpo possui número de cargas positivas idêntico ao número de cargas negativas, ele é dito eletricamente neutro. Se esse número for diferente, ele pode apresentar um excesso de carga positiva ou um excesso de carga negativa, será chamado de corpo eletrizado. E aí está o final da história. Pessoal, como a carga elétrica transferida é sempre negativa, um corpo apresenta excesso positivo se ele cedeu elétrons e apresentará excesso de cargas negativas se ele receber elétrons em determinado processo de eletrização. Tá bom? Bom, turma, é isso aí. Grande abraço. Tchau, tchau.